para que possam trabalhar junto com os residentes, juntos com os colegas, porque os médicos mais jovens, como a grande maioria só tem forma leve e atravessa essa virose com muita facilidade, eles sempre são utilizados, como a gente diz, na linha de frente, coisa que a Itália não teve. A Itália entrou nessa luta com os médicos e enfermeiros já todos de muita idade. Então, se a gente entra com os médicos, e isso é parte da gestão de recursos humanos recomendada lá para os gestores colocarem nas suas planilhas. Você entra com os mais jovens, lógico que os mais experientes têm que estar juntos no CTI, nas áreas críticas, esses a gente não pode perder. Capacitá-los, porque se eles ficam ali dentro, se eles tiverem a gripe, tiverem que sair, eles voltam muito rápido e já voltam imunes. Então, vamos trabalhar com inteligência. Todo mundo já estudou todo o ciclo desta doença. Não tem nenhum sextoanista no Brasil, que vai se formar daqui a um mês, que se estudou e passou na prova, se fez a prova, se o professor orientou, se estudou, ele sabe a fisiopatologia, ele sabe o tratamento, ele sabe muito bem conduzir um caso de pneumonia clínica. Para isso, o curso de medicina do Brasil é totalmente seguro. Se fosse uma coisa mais complexa, ainda vai lá. Mas para se fazer identificação desta morbidade, nós assim o faremos. Mas eu aqui agradeço ao Procurador-Geral da República por ter dado esse encaminhamento. Agradeço aos ministros do STF por terem dado essa decisão, e vamos saber agora os critérios, né? Porque quando eles fazem condicionados. Vamos ver se, por exemplo, se isso daí, vamos supor por uma hipótese, vamos estudar, mas vamos supor que sejam de empreiteiras, eu não sei se é o caso, mas nós podemos, usando esse dinheiro, poder fazer muitas estruturas. Vamos conversar para ver as condicionantes, mas acho que é muito bom, sinaliza que o Judiciário está muito atento, né? E eu acho que o momento da saúde pública é muito correto que eles assim o procedam, e aqui eu agradeço não só ao Supremo, ao Ministério Público Federal pela atuação, mas também agradeço ao juiz Sérgio Moro por toda a sua histórica combate à corrupção, que fez com que a Lava Jato, ainda hoje, esteja prestando serviço ao Brasil. Se você está numa cidade, não tem caso, sua cidade tranquila, sabe, é preferível você pensar o que vai ser ali na frente. Organize com os seus secretários. Quando eu falo que tem muita gente tomando decisão motivada por pânico, tem gente tomando decisão motivada por eleições, tem gente por política, tem gente motivada por sabe-se lá o quê. Eu peço para vocês, as motivações devem ser técnicas, científicas. A gente faz interrupção quando a gente percebe, por exemplo, uma cidade com a característica de São Paulo. São Paulo tem 22 milhões, a grande São Paulo. Rio de Janeiro, uma cidade de 8, com o grande Rio, um sistema de transporte muito superlotado diariamente, contato físico permanente, aglomerações constantes, pessoas diuturnamente, e uma cidade que pode fazer um grande volume de casos no mesmo lugar. E isto é uma situação. Lá no meu estado, tem lá minha pequenina, Dois Irmãos do Buriti, uma cidade de 8.000 pessoas, onde 5.000 moram nas fazendas, 3.000 e pouco moram na cidade, um distanciamento grande. Qual seria o sentido de você fazer com que as pessoas observem, tenham cuidado, cuidem dos idosos, foquem nos idosos? Às vezes fazem um movimento desse tamanho e esquecem de cuidar, por exemplo, a casa que está com o asilo dos idosos. Esquecem de saber, nesses números de São Paulo, muito dessa pressão que estão fazendo por São Paulo é porque tem um determinado plano de saúde que determinou que colocou para vender só para idosos o plano de saúde e fez um hospital só para idosos e só atende idosos.
Como contaminou dentro do hospital, ele agora está com um problema muito grande. Quando a gente tira isso do ponto da curva, que é um problema de uma cascata de casos que tem aqui dentro, a gente vai analisando com muito cuidado os números. Talvez São Paulo, se eles tivessem feito uma análise criteriosa, parece que nem notificar direito estavam notificando. Outra coisa que nós vamos deixar claro: hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, todos da saúde. Esta é uma doença de notificação compulsória, da qual não dar a informação o sujeita a penalidades. Então, por favor, além de ser responsável, não façam atraso na informação de casos suspeitos e de casos principalmente confirmados, aonde nós precisamos dessas informações. A vigilância das cidades faz o trabalho de ir atrás e monitorar aquela família. Olha, um alerta que a gente faz para todos, só que eu tenho que dizer aos jovens que 90 e tantos % lá não temos casos de problemas com a população jovem. O que a Organização Mundial da Saúde já passou da hora dela falar é como é que esta doença, qual é o comportamento clínico dela, o que é que ocorreu na China. Organização Mundial da Saúde. O que aconteceu em Pequim? Por que lá teve meia dúzia de casos? É outra doença. Então, quando ela vem para falar que jovens também têm, lógico, eu tenho jovens que têm leucemia, eu tenho jovens que têm imunidade baixa, eu tenho jovens que têm problemas de saúde, que são comorbidades que favorecem. Eu tenho os diabéticos tipo 1, descompensados, insulino dependentes, eu tenho a asma grave. Então, é lógico. Agora, colocar isso de uma maneira genérica, ela só serve para isso que vocês estão fazendo. Perguntar, olha, os jovens também estão? Os jovens estão bem. Deixem que os jovens vão ser aqueles que, ao construir o sistema imunológico, serão os jovens que vão proteger a coletividade, como sempre foi desde o início da humanidade. Desde o início que o homem ficou de pé nessa terra de meu Deus, que é assim que funciona, com maior ou menor grau. Hoje nós temos ciência, capacidade de saber que vírus que é, identificar o DNA, procurar a vacina, procurar o remédio. Nós já passamos por isso inúmeras outras vezes e vamos passar por essa também.